Bem-vindos a mais uma aula de divisão em subredes IPv4. Nessa aula nós vamos tratar de VLSM. Significa um acrônimo em inglês chamado Variable Length Subnet Masking. Para entender melhor a sigla VLSM, que no português significa mascarando subredes em tamanhos variáveis, vamos dizer que VLSM define a fragmentação de uma rede em pequenas subredes, só que agora cada subrede de tamanho diferente. Ou seja, VLSM nos permite dividir uma rede em várias subredes com tamanhos diferentes cada uma. Vamos utilizar um exemplo onde nós vamos dividir uma rede em 4 subredes, certo? Obviamente, de tamanhos diferentes. A rede 192.10.2.0, certo? Barra 24, ou seja, uma classe C, né? Com máscara padrão 255.255.255.0. Legal. O que nós precisamos? Nós precisamos dividir essa rede em uma subrede que comporte 3 equipamentos. A segunda subrede tem que comportar 100 equipamentos. A terceira subrede tem que comportar 14 equipamentos. E a quarta subrede tem que comportar 20 equipamentos. Observem o seguinte: essas subredes, elas têm que ser de tamanhos diferentes. Tem uma delas que eu tenho que ter 100 equipamentos. Se eu fizer uma divisão clássica igual, né, eu não poderia ter mais do que 2 subredes, porque uma classe C tem 256 endereços. O máximo que teria 2 de 128, certo? Agora, com esse recurso, nós podemos pegar uma classe C, ter uma rede que comporta 100 equipamentos, uma segunda rede que comporta 3, uma terceira que comporta 14, uma quarta que comporta 20 e assim sucessivamente. Daria para ter mais redes ainda se nós precisássemos dividir mais essa rede. Bom, como é que a gente começa uma divisão VLSM, ou seja, uma divisão em subredes variáveis? Sempre nós vamos pegar a subrede que comporta o maior número de equipamentos. As subredes que tiver o maior número de endereços, que precisa ter o maior número de endereços. Então, qual das subredes aqui precisa ter o maior número de endereços? A que comporta 13 equipamentos, a que comporta 100, a que comporta 14 ou a que comporta 20? Obviamente, a que comporta 100 equipamentos. Então, nós vamos começar dividindo essa subrede em 2 redes que comportem 100 equipamentos, certo? Vamos embora. Como que eu vou fazer isso? Primeiro, vamos enfatizar, nunca podemos utilizar o primeiro e o último endereço de cada subrede. Lembra? O primeiro endereço de cada subrede é nome da subrede, certo? O último endereço da subrede é o endereço de broadcast daquela subrede. Então, tem 2 que são mortos, eu não vou poder colocar equipamentos nesses 2 endereços, certo? Então, se eu preciso colocar 100 equipamentos numa subrede, eu preciso somar 2 endereços mais. Então, eu vou precisar, no mínimo, 100 mais 2. 100 para pôr 100 equipamentos e 2 para pôr o nome da rede, primeiro endereço, e o broadcast, o último endereço, certo? Que eu não vou poder colocar equipamento deles. Então, eu preciso de 102 endereços para uma subrede que comporte 100 computadores, 100 máquinas, 100 equipamentos de rede, 100 hosts, o que for, certo? Então, olha,
Eu consigo dividir subredes que tenham 102 endereços? Não, 102 não é potência de 2, certo? Então, qual é a potência de 2 mais próxima de 102 e que comporte 102 endereços? Vamos lá? Potências de 2. 2 na 0, 1. 2 na 1, 2. 4, 8, 16, 32, 64. Nada disso comporta 102 endereços. 128, 128 comporta 102 endereços, ainda sobra alguns. Então, o que eu vou ter que fazer? Dividir em subredes com 128 endereços. Como eu faço isso? Bom, eu pego as 192.10.20/24, né, e invado um bit aqui na parte que identifica os equipamentos de rede. Então eu passo, né, para 125. Legal. Mas olha só, eu tenho 256 endereços disponíveis na classe C, porque 192.10.2 identifica a rede, 0 identifica esse octeto, onde está o 0, identifica os equipamentos de rede. Então eu posso colocar equipamentos de 0 até 256, certo? Os meus endereços vão ser de 0 a 256. Né? Eu preciso de 128 endereços, ok? Nós já chegamos nisso. Como eu faço isso? 256, que são todos os endereços possíveis numa classe C, dividido pelo número de endereços que eu preciso, que é 128, a potência de 2 mais próxima de 102 endereços. Dá 2, então vão ser 2 subredes. Eu vou dividir em 2 subredes a minha rede 192.10.2.0.24. Portanto, 192.10.2.0.25 ou 192.10.2.0 com máscara 255, 255, 255, 128. O primeiro bit daqui vai ficar pertencendo à sequência de uns que vem dos outros octetos, dos outros 3 octetos, né? Legal. Então, o que eu fiz agora? Fazendo isso, eu vou ter a minha rede 192.10.2.0 que tinha 256 endereços, eu vou dividir ela em 2 subredes, a 192.10.2.0/25 com 128 endereços e a 192.10.2.128/25 também com 128 endereços. Dividir em 2. Eu estou utilizando um padrão que eu vou deixar em amarelinho as redes que nós estamos utilizando, ok? E aqui, essa segunda rede eu não estou utilizando. Então, essa aqui é minha primeira rede que vai abrigar os meus 100 hosts, os meus 102 endereços mínimos, ok? Então, já resolvido, a rede para 100 equipamentos é a rede 192.10.2.0/25. Com isso, a subrede que comporta 100 equipamentos, já disse, é 192.10.2.0/25, mas nós ainda precisamos de uma subrede que comporte 13 equipamentos, uma que comporte 14 e uma que comporte 20. Obviamente, a de maior endereçamento, a que precisa de mais endereços, é a de 20 equipamentos. E eu vou lá, 20 mais 2, o endereço de broadcast e o nome da rede. Então, eu vou precisar de 22 endereços para colocar 20 equipamentos. Qual é a potência de 2 mais próxima de 22 endereços e que comporte 22 endereços? Vamos lá. 1, 2, 4, 8, 16, 32. Então, eu vou ter que ter uma rede com 32 endereços para comportar esses 22 endereços que eu necessito, certo?
Então, eu vou dividir aquela segunda subrede que nós não estamos usando em subredes de 32 endereços. Vamos lá. Como eu faço? A segunda subrede, a primeira subrede é que comporta a senha 192.168.10.2.0, ela está sendo usada. Sobrou a 192.10.2.128/25, que é tudo isso aqui. Certo? Lembra, estava tudo em verdinho. Agora eu vou pegar essa 25 e vou dividir ela em 4. Por quê? Porque 128 dividido por 32 é 4 e eu preciso de uma rede com 32 endereços. Ok? Então aqui eu decidi, aqui eu visualizei, aqui eu concluí que eu preciso dividir a segunda subrede de 128 endereços em 4 subredes de 32. Como eu faço isso? Para dividir em 4 subredes, quantos bits eu tenho que colocar mais lá, invadindo a parte que identifica os hosts? Ora, se eu preciso de 4, mais 2 bits, porque a base é 2, elevado a 2 bits, 4 redes. Tranquilo? Então, eu vou ter agora a rede, a primeira rede dessa divisão é a 192.10.2.128, que é a que tinha toda aqui, barra 27, ou seja, ela só vai ter 32 endereços. E ela vai do 128 ao 159, 32 endereços, ok? Aí começa outra subrede, a de 160, com 32 endereços, que vai até a 191, a subrede 192, com 32 endereços, que vai até o endereço 223, e a subrede 224, também com 32 endereços, que vai até o último endereço dela, que é 255, ok? Mas eu vou utilizar só esta aqui, Esta aqui me resolve o problema dos 14 endereços, ok? Desculpa, dos 20 endereços, né? Então, a subrede que comporta 20 equipamentos, 22 endereços, é a 192.10.2.128/27. Esta aqui, gente, comportou aí os 20 equipamentos, os 22 endereços. Então, até agora, o nosso VSLN tem uma rede 192.10.2.0/25 que comporta 102 endereços sem equipamentos que nós precisávamos. E outra rede 192.10.2.128/27 que comporta os 20 endereços que nós necessitávamos, né? Os 20 equipamentos, desculpa, ou portanto 22 endereços, vai sobrar 10 endereços, mas não tem problema. E ainda, o que nós precisamos ainda, gente? Ainda precisamos de uma rede que comporte 13 equipamentos e uma rede que comporta 14. A gente sabe que deve sempre pela maior, então vamos pegar 14, certo? A de maior endereçamento é a de 14 equipamentos, 14 mais 2, 16 endereços. 16 endereços. Qual é a potência de 2 mais próxima de 16 endereços? 1, 2, 4, 8, 16. É 16 mesmo. Então eu preciso, né, de uma divisão de rede com 16 endereços em cada subrede. Legal? Vamos lá. Esta aqui, a 192.10.2.160/27, que estava aqui, nós estamos dividindo ela agora. 192.10.2.160/27 tem que ser dividida, ela é de 32 endereços, certo? Ela é de 32 endereços, como era essa. Eu preciso de 16 endereços, 32 por 16, 2 subredes. Portanto, eu vou dividir como? Se eu preciso de 2 subredes, eu vou mandar mais um bit, de 27 vai para 28. Por quê? Porque 2 na 1 é 2, vai dar 2 subredes.
Perfeito, está aqui a divisão, duas subredes. A subrede 192.10.2.160.28 com 16 endereços, certo? Abrigando os 14 equipamentos que eu precisava. E uma outra subrede, 192.10.2.176, 160 mais 16, cada uma com 16 endereços, barra 28, também com 16 endereços. Ok? Legal. Até agora, a nossa técnica VLSM produziu uma rede 192.10.2.0, 25, com 128 endereços, para mim botar 100 máquinas, né? Precisava no mínimo 102 endereços. Produziu uma rede 192.10.2.128/27, com 32 endereços, abrigando a minha necessidade de colocar 20 máquinas, ou seja, 22 endereços. E produziu uma subrede 192.10.2.160/28, abrigando uma necessidade de 14 máquinas nesta subrede, ou seja, 16 endereços, porque tem que somar o nome da rede e o broadcast. Então, a subrede composta de 14 equipamentos é a 192.10.2.160.28, está aqui ela em amarelinho, está sendo usada, mas a gente ainda precisa de uma subrede que comporte 3 equipamentos. E a de maior endereçamento agora é a de 3 equipamentos, é a única, né? A última que nós precisamos. Então eu tenho que pegar 3 equipamentos, mais endereço de broadcast, mais nome da rede, ou seja, mais 2 endereços, eu vou precisar de 5 endereços. Qual é a potência de 2 mais próxima de 5 endereços? Vamos lá. 2 na 0, 1, 2 ao quadrado, 2 na 1, 2, 2 ao quadrado, 4, não dá, 2 ao cubo, 8 endereços, certo? Então eu preciso de uma divisão de uma rede com 8 endereços. Eu preciso dividir em redes de 8 endereços. Olha aqui, eu tenho aqui uma subrede 192.10.2.176/28 com 16 endereços. Eu posso transformar ela em duas de 2. João, eu precisando de 8 endereços, eu poderia dividir essa em 4 e usar uma dessas divisões? Claro que sim. Eu poderia dividir esta aqui, que também não está sendo usada, em 4 de 8 endereços e usar uma dessas divisões para abrigar esses 3 equipamentos ou 5 endereços que a gente precisa? Claro que sim. Eu não estou fazendo isso por uma questão lógica. Se eu dividir a 16 em 2 endereços, eu fico com blocos maiores aqui, caso eu precise de outras subdivisões futuras. Por isso, agora nós vamos dividir a 192.10.2.176, né, de 16 endereços em 2 de 8, ok? Então vamos lá, dividindo a 192.10.2.176.28 em 2 subredes. Né? Por quê? Porque 16 por 8 dá 2 subredes. Né? Portanto, 192.10.2.176/29, 1 bit mais, 2 na 1, 2 subredes. Então, eu passo a ter 2 subredes, certo? A 192.10.2.176/29, com 8 endereços, que agora passa a abrigar a necessidade daqueles 3 equipamentos numa subrede, ou seja, os 3 equipamentos mais endereço de broadcast, mais o endereço que determina o nome da rede, 5 endereços, o mais próximo é 8, então esta rede é que vai abrigar a nossa necessidade de 3 equipamentos, ok? Com isso, nós podemos responder ao exemplo, e eu acho bem legal que esses exercícios a gente responda dessa forma. Se vocês olharem, eu tenho 1, 2, 3, 4 subredes em utilização. Essas aqui não estão sendo utilizadas ainda, então não precisa listá-las.
E a primeira subrede qual é? É a subrede 0, que precisava abrigar 100 hosts, que precisava no mínimo 100 hosts mais os 2 endereços lá, nome da rede broadcast, 102 endereços, que a potência mais próxima é 128, então a divisão vai ser com 128 endereços, vai ficar com uma máscara 255, 255, 255, 128, e esse 128 aqui com este 128 endereços não tem nada que ver, é só uma casualidade, certo? É porque a máscara 128 é 1 bit, vai dividir em 2 redes de 128 endereços cada uma, né? E o nome dessa subrede é 192.168.20/25, ok? Então, aqui foi a minha primeira divisão, aonde eu garanti a primeira das subredes da minha primeira divisão para abrigar esse número de host. Depois, o que tinha de maior? Uma necessidade de 20 hosts, de 20 equipamentos. Então, a subrede 1, a segunda subrede, abrigou 20 equipamentos, ou seja, 20 mais 2, 22 endereços. Impossível dividir uma subrede em 22 endereços, porque não é a potência de 2, então a divisão teve que ser feita em redes de 32 endereços. Né? Legal, a rede que ficou abrigando, a rede ficou com 32 endereços abrigando a necessidade de 20 equipamentos, foi a rede 192.128/27, esta aqui, e /27 a máscara é 255.255.255.224. Ainda precisávamos de uma rede de 14 equipamentos, que está aqui ela, a terceira subrede, a subrede 2, abriga 14 equipamentos, ou seja, 16 endereços, é uma potência de 2, então o número de endereços dessa subrede ficou 16 mesmo, né? A máscara 255, 255, 255, 240, e o nome desta rede de 16 endereços, 192.110.260/28. Certo? Mas ainda precisávamos de uma subrede de 3, que abrigasse 3 equipamentos. A subrede número 3, a quarta subrede, então, para abrigar 3 equipamentos, precisava 5 endereços, então foi dividida, né? Precisava de uma divisão que nos ofertasse 8 endereços, certo? Essa rede foi a 192.10.2, que abriga aí os 3 equipamentos ou 5 endereços, é a 192.10.2.176/29, né? 192.10.2.176/29, certo? E esta máscara correspondente à máscara 29, ou seja, todos os 3 hosts desta rede vão ter a máscara 255, 255, 255, 248, como todos os 14 equipamentos da terceira subrede, a subrede 2, vão ter máscara 255, 255, 255, 240, como todos os equipamentos, os 20 equipamentos da segunda subrede, a subrede 1, vão ter máscara 255, 255, 255, 224, e os equipamentos, os 100 equipamentos da primeira subrede, vão estar configurados, né, as placas de rede desses 100 equipamentos vão estar configuradas com a máscara 255, 255, 255, 128. Lembrem-se, isso foi feito, é uma divisão em subredes, portanto, a esta subrede, ao 92.10.2.176.29, não fala com nenhum equipamento, não se comunica com nenhum equipamento de nenhuma das outras subredes. Mesma coisa esta, não se comunica com nenhuma das outras. Mesma coisa a rede 192.10.2.128/27.
com 32 endereços não vai se comunicar nem com o 92102025, nem com o 9210216028, nem com o 9210217629 e assim sucessivamente. Então são 4 sub-redes a partir de um mesmo endereço, de uma mesma máscara, né, padrão classe C, que essas 4 redes não se comunicam. Claro que VLSM não é só vantagem, tem a vantagem de fazer subredes com número de endereços diferentes, mas existe uma perda, né? Aqui. Esta subrede não está sendo utilizada, esta também não, e esta também não, nesse exemplo. Ok? Então, estamos aqui com a resposta do exemplo. Essa prática é muito comum em redes roteadas, onde temos roteadores que podem se comunicar apenas um com o outro, sendo 2 equipamentos em cada enlace. Então, tu faz lá uma rede com 4 endereços, só pode colocar 2 equipamentos, coloca 2 roteadores, né, para que esses 2 roteadores consigam se comunicar. Nesse caso, a subrede seria um 92.10.2.0.30 bits, né? Então, ia ter 4 endereços só, né? Com faixa de IPs de um 92.10.2.0 até um 92.10.2.3. Um 92.10.2.0 seria, nesse exemplo aqui, um outro tipo de divisão, não tem nada a ver com o exemplo anterior, mas só um exemplo de como se faz subredes para roteadores. Um 92.10.2.0, então, seria o nome da rede, um 92.10.2.3 seria o broadcast dela. Portanto, os 2 roteadores que teriam nessa subrede teriam endereços um 92.10.2.1 e um 92.10.2.2, ok? O objetivo dessa separação lógica é fazer com que os endereços IP se comuniquem de forma objetiva, tendo parâmetros baseados em tabelas, né? Seja por ARP, seja pela tabela MAC. Ok? Mas, sem complicar mais esse exemplo dos roteadores ali, que é o segundo exemplo, o primeiro foi da divisão, como no último caso teremos 4 endereços IPs, porém nos equipamentos eu só poderia utilizar apenas o endereço 192.10.2.1 para um dos servidores e o 192.10.2.2 para o outro servidor. Já falamos isso, né? O 192.10.2.0 vai ser o endereço dessa subrede ou o nome dela, né? Sendo representado por um número de bits como /30, ou seja, 30 bits dessa rede estão definindo esta faixa de endereços, conhecida como range. Range, o que é? Intervalo, né? Ou seja, é o número de uns da máscara, né? Aqui são 30 uns na máscara, então posso dizer que a nossa range é de 30. Nesse momento, teremos que utilizar 2 endereços dos 4 disponíveis. Certo? Gente, fica um exercício para vocês fazerem sozinhos. Certo? Lembrem, dúvidas, WhatsApp, e-mail, fórum da disciplina, chat, estamos à disposição. Então vamos ao exercício. Dada a rede 172.17.10.0/24, a outra classe C. Claro, uma classe B aqui complicaria muito, né? Então nós vamos fazer exercícios classe C. Então, dada a rede 172.17.10.0/24, divida-a em 5 subredes com os seguintes requisitos. Uma subrede que comporte 16 hosts, ou equipamentos, né? Uma subrede que comporte 60 equipamentos. Estou usando as 2 terminações para ficar bem claro que são sinônimos.
2 subredes que comportem 2 equipamentos ou 2 hosts cada, e uma subrede que comporte 4 equipamentos. Então eu vou ter uma subrede, 2 subredes, 3, 4 subredes, 5 subredes, certo? Uma comportando 60, uma comportando 16, uma comportando 4 e uma comportando 2. Lembrem, eu tenho que pegar sempre pelas maiores. Responda a esse exercício preenchendo uma tabela igual, parecida com o exemplo mostrado a seguir, está ali no próximo slide, e colocando essa tabela no Siga a atividade VLSM até sexta-feira, 7 de agosto. Vai valer uma notinha? Vai, gente. Na sexta nós vamos fazer uma provinha e isto vai ajudar na nota da prova, esses exercícios todos desta semana, ok? Então tá aqui a tabela, né? Ó, já comecei para vocês, vão ser 5 subrede, então a subrede 0, a subrede 1, a subrede 2, a subrede 3, a sub 4, o número de host que precisa cada um é só copiado aqui, certo? O número de endereços que vai precisar já não é mais isso, já tem que fazer cálculo, né? Que subredes vão ser essas, que barra e que máscara vai ter na hora de configurar a placa de rede de cada host, de cada subrede, qual a máscara que esta subrede vai usar, qual a máscara que a subrede 1 vai usar, que a 2 vai usar e assim sucessivamente. Certo, pessoal? Bom, seguimos à disposição para qualquer dúvida, né? E desejo a vocês um ótimo exercício. Certo? Um grande abraço e até a próxima aula.